Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei que horas você vai assistir a nossa palestra, mas sejam todos bem-vindos. Hoje a gente vai falar como gamificar suas aulas. A gente não vai tratar aqui propriamente de um jogo, de uma gamificação. A gente vai ter as mecânicas de como chegar lá, tá certo? Então a gente vai tentar explicar aqui para vocês. E o que é gamificação? Gamificação é o uso das mecânicas baseada em jogos da sua estética e lógica para engajar pessoas, motivar ações, promover a aprendizagem e resolver problemas. O que seriam essas mecânicas? É o sistema de pontos, placares, níveis de dificuldade, a restrição de tempo, premiação, que são os badges, que isso é o que eles ficam assim enlouquecidos, para quem vai ganhar mais badges. E isso torna quando eles passam de níveis e quando eles, para passar de nível, ele precisa entender o que ele estava fazendo no anterior. A questão do baseado em jogos é a questão do desafio, as regras elas devem ser claras, pré-estabelecidas. O ambiente ele é interativo e dinâmico, tem que ter o feedback para cada ação, esse resultado quantificativo. O flow, que é a imersão, o foco e a concentração, isso é muito importante. O outcome e reação emocional, situação na qual as pessoas querem investir tempo e energia. A questão da estética, que é a questão da interface visual gráfica, que ela é essa questão do visual, do atrativo. A questão de lógica é a cooperação, a competição, a exploração, a narração de história. Nessa narração aí é onde você vai traçar todo o seu objetivo que você quer alcançar com a aprendizagem do aluno. Os princípios da gamificação, o engajar pessoas reais em atividades do seu cotidiano no trabalho e na escola. A gente vai focar aqui mais na questão da escola, em casa, etc. Diante de elementos de jogo, isso é o que fala, certo? Ele, mais ou menos, esse conceito ele vem desde os anos 70. Aqui a gente vai entender como esse fornográfico é a questão de como usá-lo nas escolas, a gamificação em si, os badges, os prêmios, falhas e simulações. A gente vai aprender com as tentativas e erros, o funcionamento, a evidência de dados é sustentável, porque o aluno ele tem que querer mais, ele tem que sempre pedir ao professor, porque o professor vai envolver mistério, ele pode usar os livros do Harry Potter, aquela questão de manda o bilhete, ele vai aprender através, cada um vai ter suas casas, como é que ele vai descobrir através de um LED ou através de um enigma, para que envolva cada vez mais o aluno. A questão da usabilidade, os ambientes de trabalho, as características de pessoas, que cada jogador ele tem uma característica própria de si, as competências necessárias, game versus gamificação. A gente vai trazer as mecânicas, tem algumas plataformas já prontas, tipo Kahoot, Quizzes, Classcraft, E aqui, como usá-los na escola também, a gente vai dar continuidade. O que? Uma metodologia de aprendizagem que utiliza do sistema de jogos para engajar pessoas e promover a aprendizagem, e aumentar Tem a questão também, qual é a finalidade, tornar a aprendizagem mais engajada, motivada e divertida. Que à medida que ele acha que ele está brincando, mas ele está estudando, porque para que ele possa passar de nível, ele tem que ter noção, ele tem que saber aquele conteúdo.
né, para que ele possa responder, possa, digamos assim, descobrir o que está ali para ele passar de nível. A gente, os benefícios, né, a questão da agilidade no aprendizagem, o engajamento das pessoas, os alunos eles se tornam mais, digamos assim, cooperativos entre si, porque a equipe toda que vai ter que descobrir aqueles enigmas. Isso é importante para que os alunos se tornem mais engajados no processo. Um bom jogo ele tem que ter desafios, né? Você tem que ser desafiado para fazer aquilo. Então, o roteiro que você vai criar, a história que você vai criar é baseado nesses desafios de aprendizagem. As recompensas são os badges, né? Cada turma recebe um badge. E à medida que ele vai passando de nível, digamos assim, da fase prata para bronze, para ouro, e isso torna mais atrativo para eles. Os avanços, né, como eu já falei, dar motivação, que é isso, para continuar, desenvolvimento do jogo, é a questão da diversão, que ele vai aprender se divertindo, mas tem que ter um objetivo, né? A gamificação traz tudo isso para a educação e também para o treinamento corporativo. A ludificação, o uso de técnicas, características de videojogos em situações do mundo real, aplicadas em variados campos de atividade, tais como educação, saúde, política, desporto, com o objetivo de resolver problemas práticos ou consciencializar ou motivar um público específico para um determinado assunto. Gamificação. A Infopédia, né? E gamificação é igual a ludificação, né? A ludificação é uma tendência que utiliza técnicas, elementos e dinâmicas próprias dos jogos e do lazer para potencializar a motivação e reforçar a conduta para solucionar um problema ou chegar a um objetivo, que no caso da aprendizagem é adquirir certos conhecimentos, das disciplinas que se julgam chatas, né? Então, a gamificação vem para isso, para que aquela disciplina ela se torne mais divertida e atrativa. E assim, não é sempre que a gente vai usar a gamificação na sala de aula. A gente tem que dar aquele espaço, digamos assim, e o aluno querer mais. Então, ele vai... É também uma forma de gamificar a questão da aprendizagem. Você faz intercalando bimestralmente, trimestralmente. E aí... para que ocorra, você aquela coisa, né? Digamos assim, é como a gente vai fazer compras, né? Então, quando eu tenho 10 compras, eu ganho a 11ª. Isso faz com que eu volte para aquela loja, isso faz com que eu volte para aquele ambiente, para aquele local, porque eu vou querer ganhar. É uma forma de atrair, né? É um atrativo. Agora nós vamos ver os tipos de jogadores. Predadores, jogadores que entram na competição motivados apenas a derrotar o adversário, né? Representam 1%. Os realizadores, jogadores que apreciam a vitória e têm como objetivo a realização de todas as etapas do jogo, corresponde a 10%. Exploradores interessados em desvendar as possibilidades da plataforma gamificada, representa 10%. Socializadores procuram a interação social, que corresponde a 79%, socializadores, né? Esses tipos de jogadores foi o Richard, né? E ele distribui em 4 categorias, que é o explorador, o conquistador, o socializador e o matador. E mais na frente a gente vai ver que o outro autor já tem outra percepção. O conquistador, né, ele só quer ganhar, sabe, de pontos e status. O explorador, ele gosta de descobrir novas áreas do jogo, mesmo que isso envolva tarefas repetitivas, a questão da repetição. E o socializador, ele gosta da questão da interação com os jogadores, né? Ele gosta da colaboração, ele é um jogador que ele gosta de colaborar também. E os matadores, eles se importam muito com pontos e status, porém, eles gostam de ver outras pessoas perderem, eles se sentem aquele gostinho, né? São altamente competitivos.
Todavia, recentemente, o Andrés, né, ele desenvolveu uma versão estendida do modelo do Berkeley, com 6 categorias, sendo elas o disruptor, o espírito livre, o filantropo, o socializador, o jogador e conquistador. A gente vai ver a característica de cada um deles, né? Que aí a gente vai, digamos assim, fazer essa gamificação e distribuir, como tem as casas, né, do Harry. A gente pode enviar um LED. Quando ele abrir, quando ele ligar, aí ele vai descobrir a casa dele. Envolver um pouco de mistério, mandar um e-mail, mandar um recadinho, né? O jogador, também conhecido como que ganha, com isso, né, oferece-lhe algum tipo de recompensa e você verá resultados. O filantropo, também conhecido como líder. Quando eles estão ajudando e ensinando os outros, eles são os mais motivados. O espírito livre, né, como the problem solving. O conquistador, esses tipos, né, esse tipo adora explorar e ver que todo mundo está fazendo. Dá-lhe espaço, liberdade e criatividade e deixa-os voar. Conquistador, também conhecido como grande empreendedor. Esse tipo de jogador é autodirigido, né, para melhorar em tudo que faz. Eles jogam uma tarefa e atacam de frente. Eles podem ser competitivos e ajudar a impulsionar os grupos sem dificuldades. Querem atingir seu máximo em todos os momentos. O socializador, né, esse jogador, ele gosta de conversar com todos, eles adoram trabalhar em grupos e podem ser competitivos nesse cenário. Se alguém precisar de algo, eles estão ali para ajudar. Disruptor, né, ele gosta de procurar a atenção daqueles que o rodeiam, os fornecem detalhes e envolvê-los com algum tipo de jogo adequado. Como o realizador, o filantropo, ele muitas vezes manterão focados e avançados. Então ele é focado, por isso ele consegue avançar com mais rapidez. Aqui foi uma imagem de um canvas, né, que você vai fazer o roteiro da gamificação para depois você ver qual é a melhor ferramenta que você vai utilizar. Pode ser um Doc, pode ser um Google Apresentação, pode ser um Google Formulário, pode ser as plataformas já prontas, onde você vai criar seu jogo no Quizzes, por exemplo, no Classcraft. Então, assim, você primeiro vai criar todo esse roteiro de mistério que envolve a despertar curiosidade no seu aluno, para depois você montar. Então, aqui é uma forma que você tem para planejar, né, como você vai criar a sua história. O engajamento, né, você vai conhecer os benefícios, né, da aprendizagem, que significa a questão do engajamento, é a questão da motivação, a criatividade, a mobilidade, a diversão. Ele tem que ir sem medo, né, de perder também. A gente tem que criar esse espírito de, digamos assim, de que tanto os que perdem quanto os que ganham, todos ganharam, porque todos conseguiram avançar no conhecimento, na aprendizagem. Então a gente não pode só a questão da competitividade, né? A gente também tem que ter esse trabalho, esse cuidado de falar para eles que a gente está ali, uma forma, digamos assim, você pode comprar uma caixa de chocolate e no final dizer que todos ganharam, porque todos fizeram aquele jogo, aquela gamificação, e que conseguiram o objetivo principal, que era a aprendizagem. Então, a gente distribui para todos como uma forma de compensação. A questão da avaliação são os desafios, a colaboração e a comunicação, e o pensamento crítico da aprendizagem. E viver harmonicamente entre si, e essa questão da competitividade, a gente tem que trabalhar muito em sala de aula para que se torne atrativo, gostoso e divertido. Aqui são algumas referências, alguns livros que eu pesquisei. São livros digitais, eles estão disponíveis na internet. Aqui são as capas dos livros que eu pesquisei, que eu busquei, que eu fui atrás para poder trazer para vocês.
Aqui são as referências desse trabalho, né, que eu busquei algumas plataformas, alguns sites, né, de onde eu pesquisei para estar falando para vocês hoje. Então, eu quero agradecer a todos, né, ao Desenho Institucional, à Semana Nacional, né, do Desenho Institucional. Quero agradecer à professora Silvia e, assim, tá aí os meus contatos, né, quem quiser saber um pouco mais, pode entrar em contato comigo. E meu muito obrigada a todos. Espero ter contribuído um pouco com vocês, né? E obrigada.